Hi everybody, how you know I am the teacher Wellington and this is our online class. Olá pessoal, como vocês sabem, eu sou o professor Wellington e esta é a nossa aula online. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais conteúdos para estar ajudando vocês a estar aprendendo o inglês, que é a língua que vocês escolheram como a segunda língua de vocês, tá? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Hoje, mais uma vez, traremos mais conteúdos e de forma mais importante para vocês. Afinal, na semana passada, nós discutimos sobre a importância do inglês e o quanto ele cresce ao redor do mundo. Então, nada mais justo do que a cada dia que se passa, a cada aula que se passa, termos mais e mais dicas de aprendizado de inglês pra gente. Hoje, a gente, como sempre, vai falar de um assunto muito importante. Por isso, peço para que cada um de vocês pegue seu caderno, sua caneta e anote tudo que for importante. E o mais importante de tudo, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, seja o que for, conversa com a gente, fala comigo, fala com os demais professores que estamos aqui para ajudar vocês o máximo que pudermos, tá bom? Vamos lá começar nossa aula? Hoje, pessoal, nós vamos então observar algumas palavras em sua grafia. Como assim, professor, em sua grafia? Em sua forma de escrever. Vamos, por exemplo, analisar essas duas palavras. Em inglês, nós temos a palavra problem, que em português ela vai ficar problema. Percebam o quanto essas palavras se parecem, mesmo vindo de línguas diferentes. Uma é no inglês e outra no português. E elas não só se parecem apenas graficamente, ou seja, não se parecem apenas nas letras, e sim em seu significado, que é o mesmo. Ambas significam problema, uma situação de dificuldade, beleza? Mas por que isso acontece, professor? Isso vai depender da origem da palavra. Como assim, professor? Da origem da palavra. Isso depende porque essa palavra, como algumas outras palavras, derivam de outras línguas. O inglês é uma língua que em algumas palavras, em uma boa parte das palavras, na verdade, deriva do latim. Por isso é chamada de língua neolatina. O mesmo acontece com o português. O português também é uma língua em que muitas de suas palavras derivam do latim, tá? E assim, entre outras línguas também. Então, essas línguas que são línguas neolatinas vão estar trazendo palavras que se parecem e às vezes, apesar de se parecer também vão estar tendo o mesmo significado. Palavras como essa, problem em inglês, problema em português, são palavras que são chamadas de palavras cognatas. Ou seja, palavras que têm a grafia parecida e o mesmo significado. Mas a gente hoje vai falar sobre o que é justamente o contrário disso, que são as palavras que são os falsos cognatos, que em inglês a gente pode trazer como false friends, ok? São os nossos false friends, que são os amigos falsos ou os falsos amigos. Por que essa expressão, professor? Como é que isso surgiu? É justamente pela ideia de que nós vamos ter palavras que se parecem com a palavra em português, mas que, na verdade, o significado é completamente diferente. A gente vai analisar algumas palavras que, apesar da grafia ser extremamente parecida, essas palavras vão estar tendo significado diferente. E muita atenção, tá? Não é apenas do inglês para o português. Isso pode acontecer com qualquer língua, principalmente se ela tem origens parecidas. Como eu falei no início, que o português e o inglês são línguas neolatinas, onde muitas de suas palavras derivam do latim. Beleza? Então hoje vamos estudar algumas palavras que são esses falsos cognatos. E atenção, é extremamente importante vocês saberem identificar esses falsos cognatos.
E por que que é extremamente importante? Você hoje que está estudando inglês e você hoje que está conosco na Enjoy, não está na Enjoy apenas para estudar inglês. Você está na Enjoy para estudar inglês, você está na Enjoy para estudar gestão administrativa, você está na Enjoy para estudar informática e, além de tudo, para se preparar para o mercado de trabalho. Seja você que já tem a idade para isso e já quer fazer isso, então você queira fazer isso esse ano ou ano que vem, ou seja você que ainda não tem essa idade, mas que esse momento ainda vai chegar na sua vida. Você futuramente vai ter no seu currículo um diploma de que você tem o inglês a nível profissionalizante ou até mesmo superior. E isso vai contar muito, porque se o seu entrevistador ou a pessoa que estiver fazendo algum tipo de avaliação com você, se essa pessoa falar inglês, essa pessoa vai querer falar inglês com você. Os falsos cognatas, eles são muito utilizados em testes, em concursos e até mesmo em entrevistas de emprego, tá? Então é extremamente importante vocês saberem identificar, porque isso pode ser jogado como pegadinha para vocês. E se vocês souberem identificar, vocês vão demonstrar uma total segurança na língua. Por isso que é uma aula extremamente importante. Então eu quero que vocês me acompanhem aí. Como eu falei, quero vocês com caderno e caneta na mão para estar anotando tudo que foi importante para vocês. E vamos falar sobre 15 palavras onde todas elas são falsos cognatos. Vamos lá? Nossa palavra número 1 é a palavra pretend. A palavra pretend parece ter que significado? O que é que ela se parece com o português? Parece um pouquinho com a palavra pretender, né? Como se você pretendesse fazer algo, tivesse algum objetivo de fazer algo. É, parece, mas não é não. Lembrando que é um falso cognato, então não parece o que se escreve. Na verdade, o seu significado é fingir. Como, por exemplo, se eu utilizar numa frase, ela finge o tempo todo. Então, isso em inglês ficaria She pretends all the time. She pretends all the time. Então, percebam essa palavra, que é um falso cognato, sendo utilizado como exemplo para vocês. Vamos, então, para a palavra número 2. A palavra número 2 é a palavra college. Percebam, o que é que essa palavra se parece para a gente aí na nossa língua? Acho que parece meio com colégio, não é? É parecido, mas é um grau acima. É a nossa querida faculdade. Então, se eu digo, por exemplo, eu vou para a faculdade, em inglês a frase fica I am going to college. I'm going to college, ok? Então, college não é colégio, não é escola, e sim faculdade. Geralmente, para escola, vai ser utilizado high school, tá? High school, ou até mesmo apenas school, ok? Nós vamos então para a próxima palavra, a palavra número 3, que é a palavra support. Support. O que é que isso parece para vocês em português? Parece meio que suportar, né? Ou até mesmo dar suporte a alguma coisa, né? Mas lembrando, mais uma vez, estamos falando de falsos cognatos, ou seja, não é o que parece. Então, parece suportar, mas na verdade significa apoiar, de dar apoio a alguma coisa ou alguém. Por exemplo, se eu digo, eu sempre vou apoiar você, em inglês eu posso falar, I will always support you. I will always support you. Tá? Então essa é a minha palavra sendo utilizada numa frase como exemplo para vocês. Nossa palavra número 4 é a palavra intended. Muito cuidado, tá? Porque nós podemos confundir com a palavra pretend. E na verdade essa é a palavra intend, ok? Intend, o que é que parece para vocês? Parece um pouco com entender, né? Dar essa ideia de entender alguma coisa. Mas na verdade significa pretender, exatamente. É o que parece a nossa primeira palavra. Pretender, de pretender alguma coisa, de ter algum certo objetivo. Então se eu digo em português, o que você pretende fazer lá? Isso em inglês ficaria What do you intend to do there? What do you intend to do there? Então, muito cuidado para não confundir essas duas palavrinhas. Pretend e intend são palavras diferentes com significados diferentes e ambas são falsos cognatos, ou seja, parecem uma coisa, mas significam uma coisa completamente diferente. Nossa palavra de número 5 é a palavra should. Should
parece o que para vocês? Parece chute, né? De chutar alguma coisa. Mas na verdade, shoot significa atirar ou até mesmo pode significar fotografar ou filmar. Por exemplo, ele atira muito. He shoots a lot. He shoots a lot, ok? Então, mais uma vez, cuidado com essa palavrinha aí também. Nossa palavra de número 6, e cá pra nós, essa é interessante porque lembra de comida, tá? Nossa palavra de número 6 é a palavra lunch. Lunch. O que é que isso parece pra vocês? Parece meio que lanche, né? De lanchar. Tem a ver, como eu falei, afinal é de comida, mas na verdade significa almoço, tá? Então, se eu pergunto pra você, você já almoçou? Em inglês eu vou dizer, have you had lunch? Have you had lunch? Tá? Então, essa palavrinha aí, lunch, não significa lanchar nem lanche. Na verdade, significa almoço. Mais um falso cognata para vocês. Nossa palavra, então, de número 7. A palavra de número 7 é a palavra parents. Para vocês que já tiveram algumas aulas nas semanas passadas, viram que nós estudamos os family members, que são os membros da nossa família. E nós falamos dessa palavrinha também. Então, quem lembra da aula, quem praticou, vai lembrar direitinho qual é o significado. Parece com o quê? Parece, na verdade, com parentes, de forma geral, né? Mas, na verdade, parents é explicando o que são os nossos pais, a nossa mãe e o nosso pai. Então, parents, na verdade, são os nossos pais apenas e não os parentes em geral. Por exemplo, numa frase, ela vai conhecer os meus pais. She's going to meet my parents. She's going to meet my parents. Ok? Então, essa vai ser a minha frase em inglês para ela vai conhecer os meus pais. Vamos então para a nossa próxima palavra. É a palavra de número 8. Isso está parecendo uma mega cena, né? Eu falando esses números aí. A palavra de número 8 é a palavra costume. A palavra costume parece muito com o que para vocês? Até mesmo a escrita parece com costume, não é? Como se fosse uma mania de alguém. Mas na verdade, costume significa fantasia. É uma ótima palavra para ser estudada e utilizada, por exemplo, no vocabulário de Halloween, tá? Então significa fantasia. Se eu quero dizer, por exemplo, eu amei a sua fantasia, isso em inglês vai ser I loved your costume. I loved your costume. Percebam que esse loved está com ed no final, lembrando de algumas aulas nossas das semanas passadas, que é colocando no passado, quando eu coloco esse ed no final do meu verbo, tá? Eu sempre falo um pouquinho das aulas passadas, afinal, nós temos sempre que lembrar os assuntos, pois estamos aqui para sempre aprender cada vez mais. Vamos então para a nossa próxima palavra, palavra de número 9, que é a palavra lecture. Lecture. O que é que isso parece para vocês? Acho que parece um pouco com leitura, né? Dá a entender aí como se fosse leitura. Mas na verdade não é leitura, significa palestra. Isso mesmo, palestra, tá? Como por exemplo numa frase. Eu tenho a frase em português. Esta palestra foi muito interessante. Em inglês ficaria This lecture was very interesting. This lecture was very interesting. Tá? Então essa é a palavra do número 9, lecture, sendo utilizada como exemplo para vocês aí. Vamos então para a nossa próxima palavra, a palavra de número 10, a palavra pasta. O que é que pasta lembra para vocês? Alguns chamam de pasta de dente, que é o creme dental, ou sei lá, pasta como se fosse um tipo de alguma coisa pastosa. Mas na verdade pasta é um tipo de massa que se come, que é comestível, tá? Então é um tipo de massa comestível, como por exemplo o macarrão. Nós temos a palavra noodles, mas existem alguns tipos de macarrão que as pessoas chamam. Se eu digo, por exemplo, que tal comermos massa? Então em inglês vai ser How about we eat pasta? How about we eat pasta? Ok? Então essa vai ser a minha frase colocando essa palavra aí como exemplo na prática, tá bom? Vamos então para a nossa próxima palavra, é a palavra de número 11. A palavra então de número 11 é a palavra sensible. Sensible. Isso parece muito com a palavra sensível, não é?
essa é uma ótima palavra, um ótimo exemplo para ser utilizado como falso cognato. É um ótimo exemplo para ser utilizado como casca de banana, para pegar vocês nessa pegadinha de palavras, tá? Então, muita atenção. Sensible parece sensível, mas na verdade significa sensato, tá? De ter sensatez. Eu acho que a gente nunca soube tanto o significado dessa palavra como nos meses atrás que aconteceu no Big Brother lá, da menina que foi chamada de fada sensata. Eu não lembro nem com quem foi, porque na verdade eu nem acompanhei. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês sim, tá? Se eu digo ela é uma fada sensata, em inglês eu vou chamar de she's a sensible fairy. She's a sensible fairy. Então eu estou colocando esse sensible, que é sensato, parece sensível, mas na verdade significa sensato, em uso com a frase ela é uma fada sensata. She's a sensible fairy, ok? Maravilha, então. Vamos embora agora para a nossa palavra de número 12, que é a palavra realize. Realize. O que é que isso parece para vocês? Parece meio que realizar, não é? Meio que realizar alguma coisa. Tá, mas lembrando que é um falso cognato, então não vai ser o que parece. Na verdade, significa perceber, tá? Se eu digo realize em inglês, em português significa perceber. Então, numa frase, por exemplo, ele percebeu que não estava sozinho. Em inglês eu vou falar he realized he wasn't alone. He realized he wasn't alone. Então percebam esse realized aí sendo utilizado na prática para vocês. Vamos então para a nossa próxima palavra, que é a palavra de número 13, que é a palavra actually. Actually. O que é que actually lembra para vocês? Isso mesmo, meio que parece que atualmente, né? Lembra um pouquinho de atualmente. Mas na verdade, actually significa na verdade. Tá? Então, se eu digo, por exemplo, na verdade, eu gostava de você, em inglês eu vou dizer actually, I liked you. Esse ed aí, igual aquele loved, indicando o meu passado. Então, na verdade, eu gostava de você. Actually, I liked you. Ok? E nossas palavras de número 14 e 15 são muito parecidas, mas com significados completamente o contrário. Então, prestem bastante atenção nessas duas palavras, tá? Vamos lá. Nossa palavra de número 14 é a palavra push. Push. Push parece o quê? Parece que é puxar, não é? Mas, na verdade, push significa empurrar. Então, se eu vou no lugar e tenho push the door, eu vou ter que empurrar a porta. Isso gera muita confusão, porque você acha que push the door, na verdade, é puxar a porta. Mas não é. Muito cuidado. E na nossa palavra número 15, como eu falei que trabalharia junto com a 14, nós temos a palavra pull. Pull, que significa, que parece pular, mas na verdade significa puxar. Então, se eu vou no lugar e tenho pull the door, eu vou puxar a porta. Push the door, empurrar a porta. Pull the door, puxar a porta, tá? Então até gera um pouco de confusão mesmo nessas duas palavras. O push, por parecer puxar, mas na verdade ser empurrar, também é um ótimo exemplo de falso cognata, tá? E isso pode ser utilizado em muitas situações com vocês, então percebam muito bem a diferença dessas duas, tá? Se você vai no lugar que as instruções são em inglês, ou se você está num lugar onde tudo é em inglês, se você vê push, é para você empurrar. Se você vê pull, é para você puxar, mesmo que não pareça com o que você está acostumado, mas lembrem-se, estamos falando de falsos cognatos, e os falsos cognatos são as palavras, são as expressões que parecem uma coisa, mas na verdade não são nada do que parecem. Então, gente, essas são as 15 palavras que eu trouxe para vocês dos nossos falsos cognatos, as palavras que parecem algo, mas já que na verdade não são, porque nós vimos que os cognatas são aquelas palavras que se parecem graficamente e também têm o mesmo significado, tá? Eu quero que isso fique bem claro para vocês, essa grande diferença entre essas expressões, essas palavras.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? São essas palavras que eu tenho para trazer para vocês. E aí eu pergunto, qual dessas palavras você não imaginava que significava, que tinha real significado? Qual é uma outra palavra que você já identificou nos seus estudos de inglês que é um falso cognata e eu não trouxe aqui na aula de hoje? Conta para mim no WhatsApp, fica à vontade e lembrem-se, nós somos os seus professores. Estamos loucos para saber sobre o desenvolvimento de vocês. Então, se você tiver uma oportunidade, professor, eu consegui identificar, eu estava assistindo uma série em inglês, consegui identificar a palavra que o rapaz falou lá, o professor estava estudando um pouquinho uma música em inglês e consegui cantar uma música toda em inglês. Conta pra gente, a gente fica sedento de saber aí o resultado do aprendizado de vocês, o resultado desse dia a dia com o inglês. E lembrando, vocês não podem depender apenas de um dia. Hoje, vocês estão assistindo essa aula e aí só vão ver uma aula de inglês na próxima semana. Vocês não podem depender disso. Você tem que ser uma coisa que esteja presente no cotidiano de vocês. Tem que ser uma coisa que tem que estar todo o dia, no dia a dia de vocês. Então, ouve uma música em inglês, lê a letra, canta junto, vai ver uma série em inglês, vai ver um filme em inglês, para poder familiarizar o seu ouvido com um nativo falando inglês. Lembra, o inglês é muito importante, ele se espalha ao redor do mundo de uma forma muito grande e a gente tem que saber falar essa língua maravilhosa, uma língua que se espalha, que se torna muito essencial durante todo esse mundo que tem se desenvolvido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de hoje. Tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade e falar comigo ou falar com os demais professores. Estamos aqui o tempo todo para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Thank you so much and bye bye!